Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e esse é mais um vídeo falando sobre a reforma tributária. Lembrando que a gente tem como base dos nossos vídeos a proposta de emenda constitucional número 45 que fala sobre a reforma tributária. No vídeo anterior, a gente iniciou a abordagem prática da transição do sistema atual, que inclui os tributos o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, para o novo sistema previsto na PEC 45, que trata do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E para me ajudar nessa, o Newton Gomes. Oi pessoal, bom, neste vídeo, ainda prosseguindo a história da reforma tributária, a gente pretende focar algumas hipóteses que podem ocorrer na primeira parte do período de transição. Lembra que no vídeo anterior nós falamos que o período de transição será de 10 anos, só que tem uma primeira parte que são 2, e as outras 8 anos depois é o restante. Bom, nós pretendemos aqui desenvolver alguns exemplos considerando como que isso vai funcionar para a gente entender na prática essa tal transição, pelo menos da primeira parte. Veja, nós estamos preocupados agora da primeira parte, que é aquela história de 1% sobre a receita, compensada na COFINS. Logo que depois a gente vai abordar a segunda parte de 8 anos, que é um pouco mais demorado, né? Muito bem, então a gente está trabalhando com uma empresa do lucro presumido, e, portanto, sujeita à modalidade cumulativa da COFINS, isto é, ela paga uma alíquota de 3%. Bom, como esclarecido anteriormente, na primeira parte do período de transição, os 2 primeiros anos de vigência, a empresa pagará o IBS de 1% e poderá compensar na COFINS. Exatamente, então é muito simples, pelo menos por enquanto, A empresa paga, começou a vigência do IBS, foi tudo aprovado, começou. Bom, então nos 2 primeiros anos ela paga 1% de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e pega o valor que pagou e compensa com a COFINS, que a COFINS continua normalmente, Então, vamos fazer, a gente colocou 3 hipóteses possíveis de acontecimento, Vamos na primeira hipótese, por exemplo, que é uma empresa que num determinado mês ela não teve receita, ou ela está começando a trabalhar ainda, enfim, ela não teve receita. Muito bem, a consequência é o quê? Se nesse mês a empresa não fez nenhuma venda, vamos supor que seja uma loja de shopping, que ela já está formando estoque, etc., mas não começou a vender ainda, nem inaugurou, mas ela já está comprando tudo, está com estoque. Ela não teve nenhuma venda. Ora, se não teve venda, não vai ter receita. E, portanto, tem alguma coisa a pagar no IBS de 1%? Não. Tem alguma coisa a pagar na COFINS de 3%? Também não, se for no presumido. Por quê? Porque esses 2 tributos, o IBS e a COFINS, segundo a lei, o segundo projeto, eles incidem sobre a receita bruta do período. Ora, se não houve receita, não tem nem IBS e nem COFINS. Bom, agora o segundo exemplo trata de uma empresa que, por erro ou intencionalmente, só paga um dos tributos do mês. Ou seja, ela é obrigada a pagar o IBS e a COFINS e ela só paga o IBS, por exemplo. Bom, mesmo assim, a empresa continua obrigada a pagar a COFINS. E quando fizer, com juros e multa, poderá compensar o IBS pago anteriormente. Exatamente. Ela tem a obrigação de pagar o IBS de 1% da receita. Teve receita, tal, teve obrigado. Ela foi lá e pagou. Só que ela tem que pagar a COFINS também. Como é presumido, tem que pagar 3%. E ela não pagou. Ou ela errou, o que é uma situação bastante comum, ou se não, ela intencionalmente, que não tinha dinheiro, tal, não pagou. E agora, como é que fica? Bom, se ela pagou o IBS, ela tem um crédito. Se ela não pagou a COFINS, não tem como usar o crédito. Então, quando ela tiver que pagar a COFINS, quando ela for pagar a COFINS, e ela vai ter que pagar com juros e multa, com os acréscimos legais, quando ela for pagar a COFINS, mesmo atrasada, ela compensa o IBS daquele período que ela já pagou e paga a diferença. Então, basicamente, esse seria o raciocínio a respeito desse pagar um, mas não pagou o outro. Mas nós temos uma terceira hipótese, não é mesmo, Júlia? Como é que é essa terceira hipótese? Isso mesmo. A terceira hipótese é se a empresa
paga apenas uma parte dos 2 tributos. Bom, no caso, se a empresa pagar apenas uma parte dos 2 tributos, metade, por exemplo, somente poderá compensar na COFINS a parte efetivamente paga do IBS. Quando, na data posterior, fizer o efetivo pagamento das diferenças, claro, com os devidos acréscimos legais, poderá compensar na COFINS o valor original do IBS efetivamente recolhido. Muito bem, essa hipótese é muito parecida com a outra, só que aqui tem um conhecimento, né? A empresa tem alguma dificuldade em determinado mês, etc. Aí ela resolve ir lá pagar. Não, vamos pagar metade do IBS, metade da COFINS. Pelo menos para não ficar sem pagar alguma coisa, né? Muito bem, ela vai pagar ou para metade do IBS. Depois foi lá e pagou metade da COFINS. Bom, veja bem, se ela pagou metade, a compensação, logicamente, tem que atingir a parte da metade. Então tem um mecanismo aí, né, que certamente será regulamentado pelo órgão, né, pelo órgão que controla para ver como é que fica, né? Mas é exato. Se ela não pagou tudo, ela não pode compensar tudo, né? Então há realmente um problema prático que terá que ser resolvido. Bem, a nossa intenção de colocar esses exemplos é que certamente vão ocorrer muitas situações diferenciadas que nós temos hoje, porque o que nós temos que entender é o seguinte: se realmente a PEC 45 ela virar lei, ela foi aprovada e publicada, quando isto começar, nessa primeira parte aí da transição, é claro que tem situações que serão todas elas regulamentadas. Mas a gente está tentando imaginar como isso vai funcionar, até porque, com base nesses exemplos, a gente vai ter maior clareza de como realmente esse período de transição vai complicar e vai envolver praticamente todas as empresas a partir da data da vigência, né, dessa PEC quando ela virar lei. Não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, espero que tenha ficado claro. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de lembrar para vocês o site da CPA, que é netcpa.com.br. Você encontra a gente nas nossas outras redes sociais pelo @netcpa. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para vocês ficarem ligados. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, e antes de encerrar, gostaria de lembrar mais uma vez que nós estamos em campanha de novas assinaturas. Nós temos um inovador sistema de assinatura que é preço barato, é tranquilo. Então, quem tiver interesse, fala com o nosso departamento comercial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.